Eu queria, essa noite, que nós pudéssemos pensar sobre aquilo que acontece diante dos desafios que nós temos como cristão. Você tem que hoje ter muito cuidado, porque o mundo ele está nos seduzindo com tantas coisas, nos desviando do foco, não é? Nos levando a nos intimidar muitas vezes diante dos desafios. Se você pegar e olhar e pensar assim, tipo, em alguns lugares, às vezes você se sente intimidado de dizer que é cristão. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e ela estava contando, nossa, é uma pena. Ela estava contando que lá na empresa dela, então assim, tem muita gente de várias religiões e às vezes ela se sente acuada de falar que ela é cristã. E quando na verdade, tipo, nós deveríamos levantar essa bandeira com mais determinação, né? Com mais força. E isso é de extrema importância para que o reino do Senhor se expanda, para que o reino do Senhor cresça. Vocês já ouviram falar que aquilo que Deus nos deu para fazer, aquilo que Deus nos escolheu para fazer, que é levar o Evangelho, é algo que até mesmo os anjos gostariam de fazer. Mas Deus escolheu você, para que você pudesse fazer isso. É a nossa responsabilidade dentro do chamado que Deus nos deu. Queria hoje que a gente pudesse destrinchar alguma coisinha sobre o sacerdócio santo na nossa vida. Essa palavrinha sacerdócio aí, ela é uma palavra que está no nosso meio e muitas vezes nós não atentamos para a responsabilidade que ela significa diante daquilo que Deus nos deu. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro 2,5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amém? Misericórdia, socorro. 1 Pedro 2,5 fala assim: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Pedro aqui, nessa carta de 1 Pedro, trabalha muitas coisas aqui falando sobre o chamado, sobre como Cristo morreu por nós, a forma que o cristão deve reagir e agir. E aqui nesse versículo aqui, ele cita essa colocação com algumas situações que nós devemos observar diante daquilo que Deus colocou na nossa vida. Ele nos coloca como pedras vivas, né? Somos edificados, construímos o reino, a igreja, nós somos a igreja, como casa espiritual, ou seja, o Senhor habita em nós, né? Somos nós agora o templo. A gente gosta de falar que este lugar aqui é o lugar que nós nos reunimos, adoramos a Deus, mas quando todo mundo sai daqui, a igreja não está aqui. A igreja, ela vai, ela sai, né? Ela está em todos os lugares, está em cada lugar que eu e você estaremos frequentando. Então, diante dessa palavrinha sacerdócio, eu gostaria que a gente pudesse pensar sobre o que isso significa. Se você for olhar o significado da palavra sacerdócio, ela é uma palavra ligada à nossa linguagem eclesiástica, à nossa linguagem da igreja. Então, o significado dela, o que é? O significado de sacerdócio é ofício, ministério, é uma função, ou seja, ele é um trabalho que nos é dado. Diante do significado dessa palavra, nós podemos entender o seguinte, que Deus
quando nos chamou para o reino, Ele nos deu uma função, Ele nos deu um trabalho para que nós pudéssemos exercer. A principal função do sacerdote é o quê? Servir. Servir. É isso que nós devemos exercer como sacerdócio santo ao Senhor. Nós olhamos para Cristo e podemos pensar assim: Jesus veio, Ele viveu uma vida como homem aqui na terra, Ele curou pessoas, Ele fez milagres, Ele trouxe a palavra, né? Hoje de manhã eu falava assim, Ele andou um monte, e penso assim que não era lugares como hoje, que você pega um metrô, pega um ônibus, pega um táxi, um Uber. Ele andava a pé, ele ia de um lugar para o outro, e levando a palavra, servindo as pessoas, mesmo sendo Deus, ele fazia isso com louvor, porque era compromisso dele como sumo sacerdote nosso. E ele demonstrou várias vezes que o serviço dele era nos servir. Ele nos serviu quando fez curas, ele nos serviu quando batizou pessoas, quando ele morreu por nós, quando ele ressuscitou por nós. Ele veio e nos serviu de várias formas e de várias maneiras. E o ensinamento, como nós temos esse nome de se chamarmos cristão, cristão nada mais é do que pequenos cristos. Então, se ele habita em nós, nós temos que seguir o exemplo dele, certo ou errado? Amém? Então, eu queria que você pensasse comigo se você tem servido e você tem exercido esse sacerdócio com extrema competência diante daquilo que lhe foi dado. No sacerdócio para o qual você foi chamado, existem maneiras diferentes de servir. Eu não sei se você repara, mas tem pessoas que têm capacidade para fazer coisas que você não consegue fazer. E existem outras que não conseguem fazer aquilo que só você sabe fazer. Eu estava pensando agora esses dias, quando você vai fazer algo que não está dentro das suas capacidades, acaba às vezes dando muito errado, né? Eu trabalhava no pronto-socorro do Hospital Cajuru há muitos anos atrás, e entrou uma chefe nova lá, né? E chefe nova você quer mostrar serviço, né? Então eu já me prontifiquei a fazer, a ajudar ela, a conhecer o pessoal e tal. E por acaso ela morava próximo da nossa casa, da minha e da Josi, aqui no portão. Aí o que ela falou para mim? Ela falou: aconteceu uma situação lá na minha casa, meu chuveiro queimou e ela morava sozinha. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, sábado eu vou com a minha esposa lá na tua casa e a gente troca o chuveiro para você. Só que eu sou péssimo para qualquer coisa, para trocar uma lâmpada é capaz de eu não conseguir colocar a lâmpada. E eu fui me meter e não, deixa comigo, pode deixar que eu resolvo isso para você. E aí eu estava pensando, né, já desde criança, né, meu pai era eletricista mecânico, ele me levava para a oficina dele, as minhas façanhas dentro da oficina, em vez de aprender o ofício do meu pai, eu conseguia quase morrer dentro da oficina, né? Até que uma vez eu fiquei me balançando assim num carro, virei de ponta cabeça, caí de nuca no chão, acordei no sofá lá com um monte de gente em cima, passando álcool e tal, né? Acho que essa foi a última vez que meu pai me levou para a oficina, ele viu, não tem habilidade para essas coisas. Mas fui eu lá trocar o chuveiro para minha chefe. Aí peguei o chuveiro que ela comprou novo, coloquei tudo, né? Lembrei que meu pai passava uma fita, né, no cano, assim, falei, né, passar essa fita, fazer de conta que eu entendi o que estava fazendo. Liguei aqueles fios lá, quase que desliguei as luzes do prédio inteiro, dela de medo de um choque, né? Mas aí tinha adjutor e tal, desliguei e tal. Quando eu terminei de montar aquilo, fui ligar o chuveiro, queimei. Queimei na hora o chuveiro, porque eu não sabia que você tem que ligar a água lá no frio. Aí pensa a cara, né, do indivíduo dizendo para a mulher que eu tinha queimado o chuveiro que ela tinha acabado de comprar. E o pior, né, porque eu não sabia que tinha queimado por causa disso.
Eu ainda fiquei dizendo para ela, não, essa loja aí não presta, chuveiro aí não presta. Ainda no tempo eu não loja ainda, né? Pensando que eu estava abafando. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que nós temos dons diferentes, temos talentos diferentes, e exercemos e damos esses talentos para que o reino ele possa funcionar. Se você parar para perceber, por vezes nós somos liderados e por vezes nós lideramos. Dentro desse chamado de sacerdócio para a nossa vida, nós passamos por essas duas funções. Por vezes lideramos e por vezes nós somos liderados. Quando que você é liderado? Vamos pensar aqui no nosso campo, aqui no nosso meio aqui da igreja. Quando que nós somos liderados por alguém? Nós somos liderados quando, por exemplo, hoje de manhã eu até citei, né, o grupo de louvor. O grupo de louvor, as pessoas participam, tocam, né? Cada um tem lá o seu instrumento, mas existe, sempre tem que ter uma pessoa que lidera, né? O presida hoje é o Marcelo. Então, tem que ter alguém que dê o direcionamento para que aquele grupo funcione. Então, as pessoas que estão participando do grupo de louvor, elas estão sendo lideradas pelo Marcelo. Então, elas olham para ele e esperam que ele diga como fazer, o que fazer, quando fazer. Existem os grupos que o pastor Tarcísio acabou de citar, né? Nós vamos voltar agora, na quinta-feira, já com o nosso grupo de estudo em casa. Então, cada grupo de estudo aqui da igreja tem uma pessoa que ela é responsável, recebe o material no meio da semana, ela tem que ler, ela tem que preparar uma forma que seja fácil, que as pessoas entendam aquilo que vai ser passado de estudo para a vida delas. Então, quando as pessoas vão na casa, chegam lá para o grupo, elas esperam daquela pessoa que ela possa transmitir o conhecimento ali que foi passado para ela. Então, ela exerce ali uma função de liderança, né? Cada um dentro da sua característica, né? Claro que o nosso grupo caseiro ele é melhor que os outros, e nós temos um índice de orações atendidas de quase 100%, né, Charlene? Nosso grupo é fé. Mas, em geral, cada grupo tem a sua liderança, né? E se você pensar, os outros ministérios também funcionam assim, né? Ministério de jovens, ministério de infantil, e na nossa vida isso acontece, né? Talvez você está sentado aí pensando assim, tudo bem, eu sou liderado, mas e na vida? Como é que eu vou ser liderado? Na vida nós somos liderados pelos nossos pais. Os pais exercem essa função sobre nós, não importa se você tem 40 anos ou se você tem 12 anos, né? Seus pais são autoridade sobre a sua vida. No pastoreio, no trabalho, né? Você tem um chefe, então, de alguma maneira, você está sempre sendo liderado. Mas quando que você exerce liderança sobre as pessoas? Você já parou para pensar nisso? E eu acho que esse talvez seja o maior paradigma entre o nosso entendimento do chamado de Deus. Porque eu vejo assim que às vezes tem pessoas que elas se intimidam e pensam assim, não, eu não sirvo para liderar, eu não sirvo para exercer nada. Tem pessoas que são melhores que eu, que são mais capacitadas, e elas acabam sempre ali ficando mais escondidinha, né? E deixando de tomar a frente de alguma ou outra coisa. Você, dentro de uma igreja, principalmente uma igreja como a nossa, você vai perceber que a gente não gosta muito de deixar as pessoas acomodadas no banco, né? Aqui a gente tem, vamos dizer assim, 80% da igreja, e pelo menos, participa de algum ministério. A gente gosta que as pessoas entendam o papel delas como igreja. Então, quando você é desafiado a participar de algum ministério, em algum momento, você vai liderar alguma coisa. O pessoal que participa da diaconia, por exemplo, né? Se você parar para pensar, existe lá a liderança da diaconia, mas quando é o dia marcado para que eles estejam aqui, quem que lidera essa função? São eles que estão aqui. Eles chegam antes da gente, eles arrumam todas as cadeiras, eles preparam o papel para os banheiros, o copo para a água,
eles organizam tudo para que eu e você, a gente possa chegar aqui e cultuar o Senhor numa tranquilidade, sem a falta de nada. Então, cada papel, em algum momento você é liderado, em algum momento você lidera. A sua própria vida, se você pensar como cristão, você teve que exercer essa autoridade de liderança quando você decidiu aceitar Jesus como teu Salvador. Porque o Senhor, Ele fez o que conosco? O Senhor nos deu uma coisinha chamada livre-arbítrio. Certo? Você crê nisso? Amém? O Senhor nos deu o livre-arbítrio e Ele falou assim: você não tem nada para me oferecer. Nós estávamos em pecado, eu gosto até de pensar isso, né? Eu ouvi isso uma vez, as pessoas falam assim: mas eu dei minha vida ao Senhor, né? Mas para pensar comigo, quando nós estávamos em pecado, nós tínhamos vida? Na verdade, nós estávamos mortos, né? Pelo pecado. Então, até a própria vida que nós recebemos, quem nos deu foi Deus. Ele nos devolveu isso. Ele, através do Filho dele, que morreu na cruz e tal, Ele proporcionou para mim e para você, de novo, receber a vida. E aí, o que eu, e eu espero que vocês também já tenham feito isso, né? Eu creio nisso, o que nós decidimos fazer com essa vida? Nós decidimos, daí sim, entregá-la ao Senhor. Eu sou muito grato a Deus por isso, porque eu estava morto e Ele me ressuscitou. E eu, com essa vida que Ele me deu, eu falei: Senhor, essa vida, ela pertence ao Senhor. Ela foi feita para te servir, porque o Senhor me proporcionou isso. E todo cristão que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele toma essa decisão. Decide devolver a vida ao Senhor. Então você ali exerce autoridade. Ali você exerce o poder de decidir o que você vai fazer. Pensando dessa forma, eu queria que você soubesse assim: se dentro desse panorama que nós vimos do que é sacerdócio, nós temos o poder da liderança e o poder de ser liderado, eu queria que você pensasse assim: quando você recebe este poder, esse chamado, quando Deus tira da morte para a vida, junto com ela vem responsabilidade, certo? Porque você está empunhando uma bandeira. Você agora, como Jesus ressuscitou, o véu se rasgou e você tem acesso direto ao Senhor, você tem acesso direto a Deus. Você tem uma responsabilidade muito grande, porque você carrega a autoridade e o poder do nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Então, eu quero que você pense sobre o fato de que você, ao receber este poder, junto com ele, vem alguns desafios. Porque assim, existem muitas pessoas que nos ensinam que aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, você não vai mais ter desafio nenhum, tua vida vai ser como diz assim, um mar calminho, sem nenhum problema, as contas do banco, quando você for segunda-feira tirar o extrato, elas estão pagas, não vai ter mais dívida nenhuma para pagar, você não vai ter mais problemas de relacionamento para resolver, e quando ao contrário, né? Quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, nós recebemos poder para lidar com estas coisas, para vencer estes obstáculos, mas em Cristo Jesus. Eu queria assim que nós pudéssemos essa noite compartilhar sobre um personagem da Bíblia que vai nos dizer um pouquinho sobre esses desafios que esse sacerdócio santo que você recebeu vai trazer sobre a nossa vida e que nós precisamos vencer, que nós precisamos derrotar essas muralhas que vão se levantando sobre a nossa vida. Eu queria que nós pudéssemos compartilhar uma história, a história do rei Davi, a história que a gente vai trabalhar, o texto que a gente vai trabalhar hoje, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo, na verdade, a gente pode até ler aqui do versículo 1 ao 25, mas nós vamos trabalhar aí algumas coisas que acontecem anteriormente a este evento.
mas para que a gente possa se situar aqui no local, no evento onde a gente vai tirar algumas chaves para a nossa vida aí, sobre esses desafios. 1 Samuel 30, do 1 ao 25. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão. Tem uns nomes aqui que parece que os pais estavam bravos, os filhos não deram, mas eu vou tentar aqui falar. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre Negueb e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto os pequenos como os grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram em seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais forças. Olha o cenário, né? Davi e seus homens voltam para essa cidade, são 600 homens, eles encontram esse cenário, e a palavra diz aqui que ao ver aquilo, a devastação que havia acontecido, esses 600 homens que lutavam, que eram guerreiros, que eram, como é que diz, os caras da tropa de elite lá, do BOP, né, de Davi, eles se quebrantaram de tal forma que eles choraram até que não houve mais forças para chorar. Eles ficaram arrebentados, porque naquele lugar estavam crianças, as mulheres, os filhos. Quando eles chegaram na cidade, eles esperavam que iam encontrá-los. No versículo 5, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Gisraelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Portanto, a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o éfode, que é o manto sacerdotal lá, né? E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançarei? E respondeu o Senhor: persegue, porque de certo alcançarás e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi, e ele e os seus 600 homens que estavam com ele, que se achavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, aonde pararam os que tinham ficado para trás. 200 homens aqui estavam exaustos, e ao chegar nessa altura aqui da empreitada, eles pararam. Mas Davi ainda os perseguia com os 400 homens, enquanto que os 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, a passar para o ribeiro de Besor. Ora, acharam-os no campo um egípcio e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão de comer e água de beber. Deram-lhe também um pedaço de massas de figos secos e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu? De onde vens? E respondeu ele: eu sou um moço egípcio, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou porque eu adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma incursão sobre Negueb dos Queritas, sobre o de Judá e sobre Caleb, e pusemos fogo em Ziclague. Ou seja, ele está dizendo que ele estava junto com aquele povo que destruiu a cidade. Perguntou-lhe Davi:
você poderia descer e me guiar a essa tropa? E respondeu ele: jura-me por teu Deus que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor, e descerei e guiarei a sua tropa. Desceu, pois, e os guiou, e eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo de guerra que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. Então Davi feriu-os desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também liberou as suas 2 mulheres. Veja bem, 400 homens fugiram, e eles estavam em 400, eles já tinham acabado com todo o exército, então eles estavam num número muito menor, né? De modo que não lhes faltou coisa alguma, e nem pequeno nem grande, nem filhos e nem filhas, nem qualquer outra coisa quanto os amalequitas haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos, manadas, que o povo levava adiante do outro gado. E dizia: este é o despojo de Davi. Eu gosto muito mesmo quando a gente pode usar da palavra de Deus e observar como Deus é carinhoso conosco, quando Ele conta histórias de vida que se identificam com a nossa vida. Eu gosto muito das histórias que são contadas através de Davi, porque Davi, se você for olhar assim, ele tem um papel muito importante, né, na linhagem de Jesus, né? Jesus era chamado de filho de Davi, né? Da linhagem de Adão, Abraão, Davi e Jesus. Davi está ali inserido, né, e sempre mencionado. Mas se você for olhar Davi, realmente ele representa a humanidade que nós temos, né? Porque Davi não só foi um grande rei, mas Davi cometeu grandes erros também. E essa demonstração que a palavra nos dá, assim, sempre, de poder perceber que a humanidade, ela é falha, e que Deus olha para nós e mesmo assim compreende quem nós somos, mesmo assim nos perdoa e mesmo assim nos coloca como pessoas chamadas para ter um papel essencial no reino de Deus. O primeiro desafio que Davi, assim, na minha opinião, ele passa, e que eu acho que nós, no sacerdócio santo, também passamos, está relacionado com a expectativa que as pessoas têm sobre a sua vida. Você já reparou que as pessoas sempre estão olhando para nós e nos comparando com outras pessoas? E dentro do reino, dentro da função que você, do papel que Deus tem na sua vida, no momento onde você lidera alguma coisa, as pessoas estão ali sempre olhando para você e comparando. Mas a visão de Deus e a visão do homem, elas são diferentes. Deus nos olha de uma forma diferente. E às vezes você está aí sentado na tua cadeirinha e você está pensando: não, Deus jamais me chamaria. E eu quero dizer para você que Deus te chamou. Se você está aqui hoje é porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu, e você tem um papel, sim, dentro do reino de Deus. Mas olha só como é que funcionam as expectativas e como que as pessoas olham para um líder, né, para alguém que elas vão seguir. Davi passa por uma situação, vamos dizer assim, que divide o povo, né? As pessoas da história ali do rei Davi, as pessoas, elas receberam de Deus uma terra, elas viviam nessa terra, e elas eram lideradas por sacerdotes que iam passando. Então o sacerdote, ele recebia de Deus a palavra, ele dizia como o povo deveria proceder, e através disso o povo assim fazia as coisas. Então a autoridade máxima ali seria o sacerdote. Mas o que o povo de Israel começou a fazer? O povo de Israel começou a olhar para os povos que estavam em volta, e começou a perceber que os povos que estavam em volta começaram a ter reis. E esses reis eram figuras, personagens
que chamavam a atenção. Personagens que lideravam, que eram adornados, que andavam, vamos dizer assim, com comitivas de pessoas que tinham aparência e formosura tal que chamava a atenção das pessoas, e as pessoas assim respeitavam e olhavam: olha, eis que vem o rei dos amalequitas, eis que vem o rei dos fariseus, dos filisteus. Então o povo de Israel começou a perturbar Deus, falando que queria também um rei. Não, porque eles queriam um rei. E nesse momento o profeta que exercia o papel sacerdotal aqui era Samuel. E Samuel já estava ficando velho. E Samuel teve 2 filhos que talvez sucedessem ele no papel sacerdotal, só que os filhos dele não estavam muito alinhados com os propósitos de Deus. Olha o que ele diz lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Eu vou ler para vocês. Eles disseram: eis que já está velho, o povo falando para Samuel, e teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Olha só, como tem todas as nações. Eles queriam aquilo que eles viam nos outros reinos. O que as pessoas olham? Elas olham as coisas superficialmente. Elas olham as coisas pela aparência. E muitas vezes eu e você, nós somos julgados, avaliados pela nossa aparência. 1 Samuel 9:1, versículo 2 fala assim: ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bacorate e filho de Afias, filho de Benjamita. Era varão forte e valoroso. Tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Vocês estão percebendo aqui? Olha o que acontece nesse momento. Neste momento que o povo começa a perturbar, Deus tem uma conversa com Samuel. E Deus fala assim: olha, é isso que eles estão fazendo, tipo assim, eles já estão desprezando a sua autoridade, né? Porque eles querem alguém que seja rei. Deus fala assim: fizeram isso comigo. Então vamos fazer o seguinte: eu vou dar a eles um rei, mas eu vou dar um rei como eles querem, da forma que eles desejam. E a avaliação das pessoas é pela aparência, né? O texto aqui nos fala que Saul era um jovem belo e que ele se sobressaía em altura sobre todo o povo. Ou seja, as pessoas olhavam para aquele homem e diziam: nossa, esse aí é o nosso rei, esse é o cara, né, que vai nos liderar, que vai levar o nome de Israel para frente. Porque andar aí atrás desse velhinho aí chamado Samuel aí não está dando muito certo, não está dando muito ibope, as pessoas não estão olhando para nós com muito respeito. Então eu percebo que muitas vezes, quando você está à frente de alguma coisa, as pessoas estão olhando para você e elas olham para você, e quem em qualquer categoria passa por isso, né? Mas eu vejo muito que na igreja isso acontece muito. Nós estamos reunidos numa igreja onde Deus traz a palavra, onde o Espírito Santo se manifesta, onde as pessoas recebem cura, mas as pessoas estão sempre olhando para a grama do vizinho. Porque lá na outra igreja é assim. Porque o outro pastor, nossa, o outro pastor tem poder, tem unção, ele grita, ele bate o pé, ele bate a mão no púlpito e as coisas acontecem, né? Porque na outra igreja, você chega lá na porta, lá está a foto do pastor lá na frente, não tem o nome da igreja, mas tem a foto do homem. Então as pessoas, elas querem aquilo que elas avaliam pela aparência. Muitas vezes elas nem conhecem profundamente aquilo que elas estão querendo, e o povo de Israel foi, nesse sentido, buscar uma liderança para eles, né? É lógico que as aparências nos influenciam, né? Eu estava falando hoje pela manhã que, dependendo da comida, quando eu olho assim, tipo, cara, tem coisa que eu não como, nem experimento, não sei nem o gosto, mas tipo assim, de olhar já eu já digo que não quero. Tem
pessoas, às vezes, que se aproximam de nós para dar algum conselho, falar alguma coisa, você olha o cara está de camisa regata, chinelo, bermuda, você já não dá nem muita atenção. Mas se o cara chegar para você de terno, gravata, né, com todo cheio de polpa, você já, opa, esse cara deve saber o que está falando, né? Ele deve ter algum conhecimento. Então, nós somos influenciados muito pelas questões de aparência. Eu gostaria que você tivesse dentro do seu sacerdócio a convicção no seu coração. Se você não se acha suficiente, se você acha que você não é capaz, se você acha que você não tem a aparência que as pessoas desejam, eu gostaria que você repreendesse isso no nome de Jesus. Porque Deus, Ele não se engana. Deus não comete erros. Deus jamais, Ele vai apontar algo sobre a sua vida que você não seja capaz de executar. Amém? 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 Isso é importante, igreja, a gente saber lidar com essas coisas. Um outro desafio talvez seja as expectativas que você tem com você mesmo. Eu acho que muitas vezes nós nos cobramos demais. Como eu disse, às vezes a gente se olha e a gente olha para o vizinho e a gente fala, não, cara, é muito melhor que eu, né? Mas eu percebo assim que Deus não vê dessa forma. Que Deus deseja que você e eu, que nós conheçamos a identidade que Ele nos deu. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe pela aparência, mas Deus escolhe pessoas que têm um coração que se curva a Ele. E eu sei que se você está aqui hoje, se você veio a este lugar, é porque o seu coração se quebrantou na presença do Senhor. Porque em algum momento Ele mexeu com você e você entendeu que você precisa dEle. Não é Ele que precisa de você, é você que precisa dEle. Às vezes nós somos assim enganados por teologias que dizem que Deus é o gênio da lâmpada, né? Eu fico olhando coisas assim que eu acho absurdo, né? Você esfrega a Bíblia, lá vai sair os teus desejos, as tuas vontades. Deus, Ele não vai deixar nunca faltar nada para você. Mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. Aquilo que vai estar alinhado, como o Jefferson até citou ali no louvor, aquilo que está alinhado com o reino. Né? Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Algumas vezes quando eu tenho a oportunidade de falar lá na comunidade eu falo isso. Eu falo assim, é a mesma coisa que você ter um filho de 5, 6 anos de idade e você dar para ele a chave de uma Ferrari. Você acha que a probabilidade de dar alguma coisa errada é de 0 a 10 é quanto? É 11, né? Primeiro, ele não tem habilitação. Está errado. Está errado. Já é ilegal. Deus não vai fazer algo que seja ilegal, né? Segundo, ele não vai alcançar talvez nem os pedalos. E se ele alcançar, ele ainda não sabe dirigir. Ele vai perder aquilo. Então, Deus avalia coisas que eu e você às vezes não sabemos. Mas nós temos que confiar que Ele sabe aquilo que é bom e agradável para a nossa vida. Amém? Lá em 1 Samuel, ainda continuando os textos anteriores, no capítulo 16, no versículo 7, Deus, depois que veio de Samuel, sabe que Saul já ia dar errado o negócio, ele fala assim, agora eu vou levantar alguém que vai ser direcionado por mim. E eu vou mostrar aqui como Deus avalia o chamado para alguém. 1 Samuel 16:7 fala assim, mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, não olha a superficialidade, e nem para a grandeza da sua estatura, né? Davi era um cara mirradinho perto dos irmãos dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Afirme isso dentro de você, entenda isso dentro de você, que o Senhor te escolheu porque dentro do seu coração existe um coração que se curva ao Senhor.
Um outro desafio talvez seja a nossa tentação de nos colocarmos no lugar de Deus. Meu Senhor, eu vejo isso, eu muitas vezes me pego fazendo isso, e eu vejo como isso é assim, como é que se fala? Imperceptível. Quando você vê, você está ali já querendo dar uma chegadinha em Deus e tirar Ele do trono e dizer: deixa eu sentar um pouco aqui, deixa eu pegar o cetro aqui um pouquinho. Nós temos muitas oportunidades diariamente de fazer isso. Nós temos várias oportunidades, né? Uma das coisas que mais nos leva a fazer isso é a ansiedade. Olha só que coisa terrível, né? Eu estava falando hoje pela manhã assim, Deus, Ele tem 3 formas de falar conosco, de nos responder, né? Uma delas é quando você coloca algo diante de Deus e Deus fala para você sim, né? Davi aqui, quando chegou ali, e daí ele resolveu procurar a Deus, né? Ele falou: vou atrás desses caras aqui, vai dar certo. Ele buscou de Deus uma resposta e Deus falou para ele: sim, vá. Quantas vezes Deus já falou para você sim? Você pediu alguma coisa, é tempo, é hora de eu comprar um carro, é hora de eu dar entrada numa casa, eu posso comprar, eu devo trabalhar em um determinado lugar, eu devo mudar de função, coisas do nosso cotidiano, porque a nossa vida ela tem que estar toda debaixo da vontade de Deus, em todos os âmbitos. E nós pedimos algumas coisas e Deus fala sim, sim, pode, isso é uma forma. Outra forma é quando Deus fala aquilo que nós não gostamos de ouvir, né? Deus fala: não pode, não é hora, não é tempo, não é o momento de você fazer isso. E eu quero dizer para você que Deus fala ao teu coração essa noite, que muitas vezes você fica chateado e bravo quando Deus fala um não para você, mas eu quero dizer para você que o não, ele é tão abençoado quanto o sim. Ele é tão divino quanto o sim. Porque você temos uma visão que chega a um determinado limite, nós não conhecemos as coisas que vão acontecer, as coisas que, os caminhos que nós vamos seguir à frente dos nossos olhos. Porém, Deus, Ele sabe cada decisão que você toma, a forma que você vai conseguir progredir naquilo e aonde isso vai dar. Então, muitas vezes, Deus percebe que alguma coisa, alguma decisão, ela não vai fazer bem para você. Eu tinha um amigo que fez o tratamento comigo quando eu me internei, né? E ele passou, os 9 meses que eu passei, ele passou comigo. Nós ficamos muito amigos, né? Quando ele chegou na casa, a gente conversou e tal, e dormíamos num beliche, um do lado do outro. E aí a gente incentivava um ao outro e tal, né? Só que ele era muito ansiosão, assim, né? Totalmente ansioso. E aí o tempo passou, ele terminou o processo de tratamento, eu terminei o meu, eu continuei no ministério e ele foi trabalhar. Só que ele ia todo dia lá na comunidade, né? Ele ia todo dia. E um dia ele chegou e parou um carro lá na frente, um golzinho branco, 4 portas, e falou assim: venha ver, eu quero te mostrar uma coisa, venha ver a bênção que Deus me deu. E eu conhecia a figura, né? Eu sabia que o cara estava com o nome suprocado, que o cara não estava empregado, que o cara não tinha registro, que o cara não tinha levite. E eu sabia que ele tinha, tipo assim, uma entrada, como se fosse hoje uns R$1.000 só que ele tinha recebido. E eu olhei para aquilo lá e falei para ele: Deus te deu? Como é que você comprou isso para você, cara? Daí ele falou: não, cara, você veja como Deus faz as coisas. Eu fui lá na loja e o cara falou: não, pode deixar comigo, eu vou, quanto que você acha? Eu acho que você vai ganhar uns 5.000, e vamos fazer um decore aqui que você ganha 5.000. Vamos pegar e agora vamos mandar esses documentos aqui para o banco aqui, e vamos ver se o banco aprova. E aí você não vai acreditar, ele falou para mim: Fábio, o banco aprovou. Olha como Deus é bom, olha como Deus faz as coisas. E aí eu falei para ele, cara, eu não conheço esse Deus. Eu sinceramente, eu acho que você, cara, está se precipitando. Amigos são as pessoas que te falam a verdade.
Amigo de verdade não é aquele que fala o que você quer ouvir, né? Amigo de verdade é o que fala o que você precisa. E ele ficou chateado comigo, né? A Josi acho que até lembra desse episódio, né? Ele ficou uns dias meio judo, nem falava comigo. E eu vou dizer para vocês assim, né? Parece até o cara coloca olho gordo, né, na coisa, quando a coisa está errada, né? Porque eu falei isso para ele e não omiti de falar isso para ele. Passou uma semana ali e fundiu um motor do carro. E aí o cara da loja falou assim: cara, eu não vou pagar, entra na justiça, se vire. Resumo da história: perdeu o carro, perdeu o dinheiro que ele deu na entrada, e a bênção de Deus não era a bênção de Deus, era uma armadilha, uma cilada do diabo. Então, muitas vezes nós estamos assim suscetíveis a fazer coisas no lugar de Deus, a querer tomar o lugar de Deus. A terceira forma é a forma talvez mais difícil de nós lidarmos com a direção de Deus, que é quando Deus não diz nada, quando Deus fica em silêncio. E quando Deus faz isso, Ele está dizendo algo sim. Ele está dizendo para você: espere, fique como você está, não faça nada. Mas a nossa ansiedade às vezes nos leva a cometer erros e até usar o nome de Deus para justificar os nossos erros, né? Quando nós obedecemos, nós temos êxito, né? Lá em 1 Samuel 28, 7 a 8, fala assim: foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro de um acampamento, e a sua lança estava pregada na terra, e a sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. E então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo na terra com a lança, de um só golpe, não ferirei a segunda vez. Olha a tentação do negócio, né? Quando o povo levantou Saul, Deus viu que não ia dar certo e levantou Davi. Veja a condição de Davi. Davi tinha sido ungido para ser rei de Israel. Deus falou para ele, deu uma promessa para ele, falou assim: você vai ser o rei de Israel. Só que vocês perceberam que quando Samuel faz isso, tem um pequeno problema aí. O problema é que já tinha um rei que estava exercendo esse mandato, que era Saul. E Davi devia fazer o quê? Esperar. E nesse momento aqui, como Davi era um cara que se sobressaía, como Davi era um cara que ia lá, lutava as batalhas, ganhava as batalhas, Davi começa a, de uma certa forma, irritar Saul. As pessoas iam com ele para as guerras, ganhavam as guerras, voltavam, elas faziam cânticos em nome de Davi. E Saul morria de inveja disso, porque ele era o rei. Tipo, como assim, Davi, né? E Davi servia Saul de uma forma íntegra, lutava as guerras por ele, vencia as guerras por ele. Em determinado momento, Saul se volta contra Davi e Davi tem que fugir. E Davi está fugindo pelo deserto, está indo de povoado em povoado, e junto com ele foram esses 600 homens do texto que a gente leu. Num determinado momento, Saul está perseguindo Davi, e ele está dormindo acampado, e Davi e os seus soldados têm a oportunidade de ali realizar aquilo que Deus prometeu. Olha que beleza, hein? Tipo, Deus colocou, o soldado falou: Deus colocou na tua mão, e agora vamos executar isso. Deus não te elegeu para ser rei? Deus não te deu essa ordenança que você será rei? Só que neste momento, Davi toma uma decisão corretíssima. Davi entende que se Deus falou que faria, ele não pode tomar o lugar de Deus e fazer aquilo que cabe a Deus. Ele não pode tirar o lugar de Deus e dar um jeitinho para que a coisa aconteça mais rápido. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Nós estamos querendo algo que Deus falou que vai acontecer na sua vida, você está esperando aquilo acontecer e a coisa não está acontecendo ainda, porque o tempo de Deus não é o meu tempo e não é o teu tempo. E você vai lá e acho que Deus não se ligou nisso, porque eu vou dar uma forcinha para ele, vou dar uma mãozinha para Deus. E quando você faz isso, você faz errado.
e as coisas dão errado. Neste momento aqui, Davi vai e tem a decisão certa. Ele fala assim: eu jamais vou fazer isso, porque isso cabe a Deus. Mas quando nós desobedecemos, você pode perceber que nós temos consequências sobre isso. E agora nós vamos chegar lá no texto que nós lemos. Nós vamos nos aproximar dele. No capítulo 29, no capítulo 29, que é anterior, no versículo 1 e 2, a palavra fala assim: que os filisteus juntaram todos os seus exércitos em Efeque e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Gisrael. E então os chefes dos filisteus adiantaram-se com centenas, com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Olha o que aconteceu aqui. Davi estava fugindo de Saul. E ele chegou para um dos governadores filisteus e falou assim: olha, eu estou fugindo de Saul, eu preciso de um lugar para ficar, eu vou cuidar aqui, eu e meus homens, a gente vai servir a você e a gente vai cuidar do território de vocês aqui. E o governador lá falou assim: olha, beleza, ele era um dos governadores filisteus. Não, beleza, você vai ficar debaixo da minha guarda. Eu vou te dar uma cidade para que você leve os teus homens, as mulheres, os filhos, e você vai ficar ali, e ali você vai me servir. E Davi falou: joia, vamos fazer isso. Qual que era a cidade? Ziclag. Essa cidade chamava-se Ziclag. E ali Davi se colocou e colocou o seu povo, e ali ele viveu, e ali ele ficou por volta de 1 ano e meio ali, naquele lugar. Houve durante esse período um momento onde os filisteus falaram assim: vamos lá e vamos matar os israelitas e vamos tomar as terras deles, porque já tinha uma treta ali, né, entre eles ali de muito tempo. E o que acontece aqui nesse momento? Aquilo que Davi tinha tido uma atitude certa lá atrás, quando ele teve a vida de Saul nas suas mãos, e ele falou assim: não vou matá-lo. Aqui ele estava cansado de esperar, talvez, e ele falou assim: se vocês vão para a guerra, eu vou com vocês. E ele juntou 600 homens, deixou as famílias na cidade de Ziclag e seguiu esse governador. E foram lá para a fronteira, lá onde estavam acampados, onde a guerra ia acontecer. Mas acontece que, quando eles chegam lá, depois de cavalgar dias, né? Aqui diz que eles levaram 3 dias, né, para voltar, então 3 dias para ir. Quando eles chegam nesse lugar, os outros governadores filisteus olham um para os outros lá e começam a falar assim: manda esse cara embora, você está louco? Esse cara aí, ele vai se voltar contra nós no meio da guerra. Esse povo que nós vamos destruir é o povo dele, ele é israelita também. Você já pensou, a hora que a gente estiver lá matando as crianças, as mulheres e tal, ele vai se revoltar. E ele vai se voltar contra nós. E ele é um guerreiro exímio. Manda ele embora, manda ele voltar. Nós não queremos que ele fique aqui para lutar com a gente, não. E o governador que tinha cedido para ele a cidade fala: não, ele me serve, ele é fiel, porque ele tem cuidado lá da cidade. Os caras falam: não tem conversa, manda ele embora. E aí Davi, como líder, ele tem que olhar para os seus liderados e falar assim: pessoal, o negócio é o seguinte, vocês arrumaram seus cavalos, vocês se prepararam para a guerra, vocês trouxeram todos os recursos que vocês precisavam para ficar aqui acampados, vocês cavalgaram 3 dias, vocês deixaram as suas mulheres, seus filhos lá, mas eu tenho uma novidade para vocês: nós não vamos lutar, nós vamos ter que voltar, eles não querem que a gente use. Já nesse momento aqui, eu fico imaginando os liderados de Davi. Eu não acredito que o cara fez a gente vir até aqui e a gente não vai lutar por 3 dias cavalgando e tal. E eles pegam e voltam. Só que quando eles chegam em Ziclag, o que acontece? Eles se deparam com a cena do texto que a gente leu. E eu quero dizer para você que neste momento, Davi mostra a desobediência, porque ele não podia se levantar contra o povo que ele ia governar. Você consegue imaginar um rei que vai lá matar o seu próprio povo? E ele estava se colocando nessa situação, mas Deus foi muito, muito, muito bom com ele, porque Deus tinha um plano para a vida dele. E neste momento ele leva a maior invertida que ele já levou. Ele vê a sua mulher, seus filhos, e as mulheres e os filhos dos seus soldados sendo levados cativos, a cidade ser destruída.
Tudo isso resultado de desobediência. Mas eu quero dizer para você que, como sacerdote do Senhor, o Senhor diz para você, através de Jesus Cristo, que você tem acesso direto a Ele. Que todos os dias, quando você abre os teus olhos, quando você levanta da tua cama, Deus está dizendo para você: hoje você pode escrever uma nova história. Hoje tem uma página em branco que você vai escrever. E você pode buscar no Senhor arrependimento. E ali Davi percebeu o que ele tinha feito. E o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele fala: traga meu manto sacerdotal lá, eu preciso falar com Deus. Eu preciso restaurar essa aliança com Deus, porque eu estou fazendo besteira. O povo, as pessoas que você exerce algum tipo de liderança para a sua vida, as pessoas nesse momento, elas querem te apedrejar. Foi isso que aconteceu com Davi. Os seus próprios soldados falaram assim: vão apedrejar esse cara, vão matar ele fez nós perder nossa família. Eu fico imaginando Davi andando no meio da tropa e aquele zum, 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 e ele sentindo a pressão, os caras chorando desesperadamente, com raiva dele. E nesse momento você acha que está tudo falido, que você não tem como mais consertar. E de fato você não tem mais como consertar. Mas quando você vai à presença de Deus, quando você se retrata, quando você apresenta a Ele: Senhor, o que eu faço? Eu quero só te obedecer. Eu quero que o Senhor me dê a direção. Não importa o que o Senhor diga. Se o Senhor disser que não é para ir, eu não vou. Mas se o Senhor disser que é para fazer, eu quero fazer. E aí Davi ouve do Senhor no sim: agora, meu filho, agora você vai, porque eu estou dizendo, porque eu estou à frente, porque é eu que determinei que você vai ser vitorioso. E Davi, exercendo esse sacerdócio, ele vai e reúne as tropas e fala: Deus nos falou, vamos, que nós vamos recuperar tudo aquilo que foi tirado. Eu quero dizer para vocês que quando Davi foi lá e venceu essa batalha, ele não só recuperou aquilo que ele tinha perdido, mas os despojos de guerra que ele recebeu foram além daquilo que ele tinha perdido. Ele voltou com muito mais. Eu queria que essa noite ela servisse para que eu e você, a gente examinasse todos esses desafios que nós falamos, que estão na nossa vida. E eu queria que você pensasse comigo: como é que você está dirigindo aquilo que Deus colocou em suas mãos? Nós nos colocamos aqui em duas posições. Nós nos colocamos na posição das pessoas que são lideradas. E eu quero que você pense na pressão que é para as pessoas que você julga, para as pessoas que você coloca peso sobre elas. Não é fácil. Essa semana eu estava lendo essa palavra e eu comecei a olhar e falei assim: pô, como é que meu líder vê isso? E eu comecei a olhar para a vida do pastor Joel, olhar para ele e pensar assim: cara, eu fico imaginando, durante esses 20 anos de projeto que ele tem, quantas pessoas jogaram pedras, quantas pessoas disseram para ele que ele estava errado, que ele não ia conseguir, quantas pessoas comeram e beberam do que ele ofereceu e viraram o coxo e saíram com ingratidão. Liderar não é fácil. Eu queria que você, diante do que nós ouvimos hoje, aprendesse as dificuldades que um líder tem e você pudesse honrar essas pessoas. Que você possa, quando você vê que essas pessoas estão tomando alguma direção errada, você não critique, dobre teus joelhos, ore por ela, ajude ela. Porque da mesma forma que nós somos liderados, da mesma forma você também sofre com essas coisas. E você precisa que as pessoas te apoiem. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero te convidar a examinar você mesmo essa noite. Eu queria que você pudesse orar sobre isso, falando a Deus sobre os seus caminhos,
sobre aquilo que Deus confiou nas suas mãos para você exercer. Se isso está parado, você precisa movimentar. Se isso está sendo movimentado da forma errada, você precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Eu quero que você feche seus olhos. E como eu falei para vocês, Jesus já rasgou o véu. Você pode entrar na presença de Deus nesse momento, agora, exatamente agora. Você não precisa esperar chegar em casa, não precisa ir para lugar nenhum. Você pode fazer isso agora. E você pode apresentar a Deus, apresentar a sua vida, apresentar a Ele o desejo que você tem de servir. Eu queria que você pudesse essa noite apresentar ao Senhor um coração prostrado a Ele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, essa noite